Galileu, Demetrios, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan Lima, boa tarde a todos os telespectadores da TV Centro-Sul, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Professor, essas manifestações, dizem alguns analistas, que elas não têm precedência em termos do quantitativo dos que participaram. Inclusive, ontem, acompanhando o programa da Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes disse que nem mesmo na época daquelas manifestações monumentais aí pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, aconteceu uma aglomeração assim com tanta gente. Agora ali também o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que inclusive declarou que não vai cumprir mais ordens, decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, provocou aí um rebuliço nos meios políticos do país. Agora todo mundo se manifestando, inclusive aqueles que estavam ali, digamos, esperando alguma coisa para poder se manifestar, agora todos, ou pelo menos uma boa parte daqueles que inclusive se perfilavam ao lado do atual presidente, estão aí com manifestações que dizem respeito a um possível pedido de impeachment. Vários partidos já estão se mobilizando hoje. Como é que o senhor avalia? Vamos começar primeiro pela manifestação popular. É interessante salientar que essas manifestações a favor do atual governo, elas aconteceram nas 27 capitais do país e em muitas cidades do país também, brasileiras, inclusive aqui em Picos. Olha, Erivan Lima, eu vejo que a população brasileira, de uma forma geral, ela se mobilizou de forma espontânea, de forma livre. Nós observamos que foi uma concentração muito grande, uma concentração bem consistente, as pessoas foram para a rua realmente sabendo o que queriam fazer, sabendo o que queriam falar, sabendo do que queriam protestar, Abro um parênteses aqui para falar o seguinte: se o povo elege o presidente da República, estava até comentando com vocês aqui nos bastidores, se o povo elege o presidente da República, eu acredito que o povo deveria ter o poder também de tirar o presidente da República, e não deputados e senadores. Então, o que a gente pode observar é que o povo realmente está do lado do presidente Bolsonaro, é fato. Os movimentos contra realmente foram movimentos, infelizmente não, foram movimentos sem expressão, movimentos que realmente não chamaram a atenção. E eu acredito que, se depender do povo, o presidente Bolsonaro não só irá concluir o seu primeiro mandato, como será reeleito em 22. Agora, nós percebemos que o povo está do lado do presidente, mas a força política, na sua maioria, a imprensa, a velha imprensa, estão contra o presidente, estão fazendo um trabalho incessante, um trabalho muito forte para que o presidente seja derrubado, Mas nós acreditamos que o povo, como é maioria, como agora o povo está percebendo que precisa mostrar o seu valor, a sua importância, não só no momento de votar, de eleger, mas também de manter o presidente que foi eleito. Essa é a minha mera opinião. Foram quase 68 milhões de votos que o presidente teve. Agora, ele rompeu, por exemplo, a nomeação de ministros, levou em consideração, obviamente, pessoas que ele confia, mas muitos deles são realmente ministros técnicos, O da Economia, o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, um ministro extremamente técnico. E o fato de o presidente ter colocado ministros técnicos, parece que isso desagradou muita gente, O que nós podemos observar é que antes, nos governos anteriores, era feito um loteamento para os partidos políticos, para aquela velha maneira de se barganhar, na época da eleição, como eu falei aqui outra vez, se barganha. E o que nós vimos nas administrações anteriores foi o quê? A Caixa Econômica loteada, o Banco do Brasil, o BNDES, vimos obras aí
Para você ter uma ideia, né? O estado do Piauí não tem um porto, né? Que vergonha, né? O estado do Piauí, com tantos anos de governo petista, tanto aqui no nível de estado como no nível federal, não tem um porto. Mas o senhor Lula, né, fez o favor, através do BNDES, de financiar um porto lá em Cuba. Que bom, né? Que Cuba ganhou um porto, e que ruim para nós, piauienses, né? Principalmente o agronegócio, que é tão pujante, que foi quem sustentou o país aí durante essa pandemia, não ter como escoar sua produção via marítima, ter que levar sua produção para transportar para Fortaleza. Então isso aí é um parabéns aí para os petistas, viu? Para o governo do PT, Wellington Dias, muito parabéns para o seu Wellington Dias, tantos anos aí, vai fechar agora 16 anos no próximo ano, não trouxe um porto para o seu estado, parabéns pelos funcionários do Estado também, que estão 4 anos sem receber nenhum real de aumento. Parabéns, seu Wellington Dias, e a todos os eleitores dele também, do Lula, que querem trazer ele de volta. Será um atraso, né? Será um retrocesso? Seria, né? Mas o povo acordou, o povo realmente não tem mais espaço para Lula, não tem mais espaço para Wellington Dias, não tem mais espaço para esses tipos de governantes. Eu acredito no nosso Estado, no nosso país. Quando você fala que não tem espaço para o ex-presidente Lula, ele passou aqui pelo Nordeste, foi uma passagem praticamente sem repercussões maiores, a não ser declarações de que vai controlar a mídia, a imprensa, se ele voltar a ser presidente da República. Ele disse que vai fazer o controle da mídia, né? Inclusive das redes sociais, né? Então, nós todos seremos monitorados, né? Vamos sofrer uma espécie de monitoramento permanente. E quem disser alguma coisa, pronunciar alguma palavra fora do contexto, às vezes, nem que seja na brincadeira, corre o risco de ter a sua conta desativada e assim vai, como tem acontecido, né? Mas então, professor Galileu Demétrios, essas manifestações que começaram a acontecer hoje, de setores da política, alguns presidentes, PSDB já anunciou aí que vai, especialmente ontem, o governador Dória, que não pode sair nas ruas, né? O governador de São Paulo, ele não pode sair nas ruas, a não ser que seja com um aparato de segurança policialesco extremamente reforçado, porque ele quando pensa em sair na rua, as pessoas logo começam a vaiá-lo e coisa do tipo assim. A mesma coisa acontece com alguns integrantes aí do Supremo. Agora, a situação está posta. O que o senhor acha que vai acontecer? Porque muito dificilmente teremos aí, a não ser que haja algo inusitado, né? Mas concentrações como as que aconteceram nesta terça-feira. Para alguns 400 mil pessoas lá na Esplanada, para outros 600 mil, para os que se opõem ao presidente, 105 mil, né? Na Paulista, para os que se opõem aí à grande imprensa, os grandes conglomerados, como o senhor disse aí, da imprensa, que vivem o tempo todo do dinheiro do pagador de impostos, né? Porque os milhões de reais que os grandes conglomerados de comunicação recebiam do governo eram fruto dos nossos impostos. Por exemplo, os milhões de reais que o governador Wellington Dias paga para os grandes grupos de comunicação do Estado são recursos nossos, né? Pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Ele, o Wellington Dias, não bota um tostão do bolso dele. É dinheiro que ele arrecada de todos nós. Mas, diante dessas situações, só acha que o presidente vai ter como praticamente se defrontar com essa... Porque tem aí setores do judiciário, setores do Congresso, mais a mídia. Você acha que o presidente vai ter força ou suficiente energia para resistir a esse pacto aí entre a grande imprensa, setores do judiciário e também setores do Congresso Nacional, a grande maioria? Olha, Erivan Lima, eu acredito que não vai ser fácil, né? Vai ser uma missão quase que impossível, mas a partir do momento que o povo entende a sua importância, a sua representatividade em relação a todas as esferas, lógico, né, que infelizmente, nós temos alguns modelos, como a escolha dos ministros dos ministros do STF, né, que é um modelo, infelizmente, que não é democrático, não é um modelo realmente que deva ser seguido, né, essa questão da indicação política. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal deveria ser através de concurso público, né,
através de realmente o que tirasse os candidatos que fossem mais bem colocados, né, que tivessem, lógico, os requisitos, como saber jurídico, enfim, muitas outras coisas. Mas, assim, ser juízes, não é? E ser juízes, correto, juízes de carreira. Agora, porque lá só tem um juiz de carreira, né, atualmente. Isso. Agora, a partir do momento que se pega uma pessoa ligada ao próprio presidente, como foi o caso aqui, eu vou citar um ministro aqui, todo mundo sabe disso, era advogado-geral da União, o Dias Toffoli, altamente ligado ao PT, o Gilmar Mendes era advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. Então, assim, essas pessoas, eu faço uma pergunta aqui para você que está nos assistindo. Será que eu, sendo presidente da República, indicando o Erivan Lima para ser ministro, o Erivan vai ter liberdade para me julgar? O Erivan vai ter autonomia, vai ter respaldo? Fica essa pergunta para você. Então, assim, o PT indicou a maioria dos ministros que estão aí hoje, né? E isso aí nós estamos vendo agora o resultado que está dando, né? Só que o que se revelou mais agora foi o Alexandre de Moraes. Está se revelando pior do que todos os outros. Mas eu acredito que isso aí vai ter um basta, vai ter um limite, porque ninguém está acima da Constituição. Nós vemos aí o Bolsonaro sendo chamado de genocida toda hora. E ninguém faz nada. Mas se chamar o ministro de alguma coisa, se pelo menos disser que ele é feio, vai para a cadeia. Então, alguma coisa está errada. Ninguém é acima da Constituição. E outra coisa, a autoridade máxima do nosso país é o presidente da República. Então, se o presidente pode ser chamado de genocídio e ninguém vai preso, por que é que o ministro Alexandre de Moraes ninguém pode dizer nada que vai preso? Está errado. Alguma coisa tem que ser feita para corrigir isso aí. O senhor falando aí de genocídio, em números absolutos, nos Estados Unidos da América, o número de norte-americanos que já morreram em consequência da Covid, de acordo com os dados oficiais, é pelo menos quase 100 mil pessoas a mais do que os mortos do Brasil. É claro que aqui também o Brasil tem 211, 212 milhões de habitantes aproximadamente, os Estados Unidos têm 333 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, nos Estados Unidos, teve um número de mortes ou maior ou igual ao número de mortes no Brasil, de acordo com os dados oficiais, aqueles que são vítimas da Covid-19. Mas eu nunca ouvi alguém dizer que lá nos Estados Unidos alguém disse que o presidente Joe Biden, né, é genocida. E, pelo menos essa informação, a gente que acompanha todo dia o noticiário, não apenas do Brasil, mas que vê e ouve as informações do resto do mundo, especialmente dos Estados Unidos, não se tem essa informação. Você falou aí do governador Wellington Dias, eu já falei aqui uma vez e vou dizer de novo. No mês de maio do ano passado, o governador Wellington Dias, o governo dele, instalou um hospital de campanha lá no Verdão, com 103 leitos para pacientes acometidos pelo novo coronavírus. O governo dele implantou o hospital em maio e, em agosto do ano passado, em plena pandemia, desativou o hospital de campanha. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o governador é genocida. É dinheiro, um hospital que foi montado com dinheiro do povo piauiense, porque é o povo que paga os impostos. Eu falo muito isso aqui, pode parecer repetitivo, mas é importante que as pessoas saibam que governador, prefeito, presidente da República não gasta o dinheiro dele, gasta o dinheiro do povo. É importante que a gente saiba disso. E aí vai de roldão aí secretários, vereadores, ninguém gasta. Dinheiro não existe, como disse a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, existe dinheiro do pagador de impostos. Então, todos os agentes públicos que movimentam dinheiros, recursos, são dinheiros que saem dos nossos bolsos, do pagamento dos nossos impostos. E eu não ouvi ninguém. O governo federal mandou mais de 19 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia no Piauí. Você que nos acompanha, sabe para onde esse dinheiro foi? Fica essa pergunta aí. Você sabe, professor, para onde foi esse dinheiro? Não, infelizmente, o que nós vimos, né, até hoje, eu acredito que não há como, assim, ter sido empregado esse valor. Né? Nós vimos que realmente foi feito algum trabalho. Em relação, Erivan, só a questão do ginásio Verdão, né, o hospital de campanha que foi implantado no ginásio Verdão, uma coisa interessante. Se alega que ele foi desativado por inoperância, por falta de demanda, né, por falta de pacientes. Só que não se pensou
que a doença ela não estava ainda controlada, não havia um controle ainda, né? E aí, quando explodiu aquela segunda onda, cadê o hospital de campanha? Aí não tinha mais o hospital de campanha. Aí eu faço como você. E outra coisa, esse hospital de campanha foi para onde? Os equipamentos do hospital de campanha, eles foram para onde? Não só a questão do investimento que foi feito na construção do hospital de campanha. Quero deixar outra pergunta aqui para os telespectadores. Para onde foi os equipamentos, para onde foram os equipamentos desse hospital de campanha? É bom alguém, né, Ministério Público aí atuar para saber o que foi que aconteceu com o hospital de campanha. Foi desmontado e foi para onde esses equipamentos, né? Essas informações, por exemplo, a grande mídia do Piauí, esses questionamentos não são feitos para o governador, nem para os demais agentes, para o secretário de saúde, né? Então tem umas coisas assim muito emblemáticas, né, professor? Agradecer aqui mais uma vez ao professor Galileu Demétrios de ter atendido aqui o convite do Jornal Centro-Sul para interagir conosco acerca desses acontecimentos mais recentes, 7 de setembro, e também ainda esses fatos relacionados com o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E colocar o microfone à sua disposição para a conclusão, professor. Erivan, eu que agradeço o convite e, como já falei outras vezes, estarei sempre à disposição. Para mim é uma honra estar aqui, é uma oportunidade, como eu já falei outras vezes, né? Eu falo aqui representando muitas pessoas que queriam ter essa oportunidade, mas não têm, e sou muito grato a você, a equipe aqui da TV Centro-Sul, né, pela gentileza, pela receptividade que nós sempre temos aqui, e dizer ao povo de Picos, né, que vamos atentar nas próximas eleições, né? Vamos atentar nas próximas eleições. O curral eleitoral está precisando de um fim. O voto de cabresto está precisando de um fim. Viu? Fica essa mensagem, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e uma ótima tarde. Muito obrigado mais uma vez, professor Galileu Demétrios. Agora 12 horas.